Olá, meus queridos alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak, mais uma aula de Geografia e vamos falar sobre comércio e serviços no continente americano. Que características tem esse setor da economia? O que envolve comércio e serviços? Será que nós temos atividades já concretizadas, que acontecem de forma organizada? Temos alguma questão que ainda não está necessariamente bem desenvolvida quando eu falo em serviços e comércio? Mas será que nós temos algum ponto importante para pensar, por exemplo, de informalidade de trabalho e tudo mais, que envolve o setor de serviços? Então, importantíssimo refletir, porque é um setor importante para a economia e que gera muito trabalho e renda de modo geral. Por isso ele tem um significado importante também para o desenvolvimento econômico dos lugares e vamos entender como ele está organizado no continente americano. E aí começamos ali com o nosso objetivo, compreender a importância do comércio e prestação de serviços para a economia do continente americano. Então, pensando em tudo isso, qual é a importância do comércio e dos serviços? É aquilo que está diretamente ligado às atividades que nós desenvolvemos de modo geral no nosso dia a dia. Porque muitas vezes a indústria ou a agropecuária sentimos que está um pouco mais distante ou que não é do dia a dia, mas quando fala do comércio, quando fala dos serviços, a gente consegue estabelecer uma relação imediata com as atividades que nós desenvolvemos ou do que nós precisamos no nosso dia a dia. E aí refletimos então, vocês sabem quem representa o setor terciário da economia? Pensando na ideia de divisão dos setores da economia. Qual é a parte que compreende o setor terciário? Conseguimos identificar a importância do comércio e da prestação de serviços para o nosso dia a dia? É possível identificar na medida em que a gente analisa o que nós usamos no nosso dia a dia, onde nós trabalhamos. Tem muitas pessoas que trabalham, que desenvolvem atividades que estão diretamente ligadas ali ao setor de prestação de serviços ou de comércio. Então é mais fácil entender onde estão essas atividades, porque elas estão, parece-me, mais próximas de nós, quando a gente pensa em comércio e serviços. Mas vamos entender se é tudo isso dessa forma mesmo? Então, pensando ali no setor terciário, né, comércio e serviços na América, o setor econômico relacionado ao comércio e à prestação de serviços é chamado de setor terciário, né? Quais características desse setor nós podemos identificar aqui na imagem abaixo? Se fosse para a gente criar uma relação ali do que a gente está vendo, né? Então, nós temos atividades ali de comércio, né? As lojas em geral que fazem parte desse setor, né? Poderíamos ver ali pessoas que prestam serviços, poderia ser um médico, um dentista, um professor, também desenvolvem atividades ali relacionadas ao setor terciário. Então, é esse setor mais próximo, mais imediato em relação a nós, certo? E aí, quando a gente pensa na América, né, como as atividades econômicas do setor terciário, podemos citar ali os exemplos que a gente já falou, diferentes profissões na América e no mundo como um todo estão ligadas ao setor terciário. Seguros, transporte, serviço de limpeza e de alimentação, o turismo, tudo isso está ligado ao setor terciário. Então, alguns exemplos, inclusive, de profissões, talvez vocês conheçam, ou talvez alguém da família de vocês desenvolva, ou várias pessoas, inclusive da família de vocês, desenvolvam atividades que fazem parte do setor terciário. Então, é importante pensar ali sobre eles, né? O que nós vamos ter em relação a essas características, né, do setor terciário na América? A partir da década de 1970, o desenvolvimento e a implantação de novas tecnologias na indústria, além da concentração de terras e a modernização do campo, favoreceram a urbanização e o crescimento do setor terciário. Então, se eu pensar historicamente, como que aconteceu o desenvolvimento maior do setor terciário? Ele está ligado a fatores que aconteceram ali, tanto na questão industrial, quanto nas atividades do setor primário, que é agricultura e pecuária. Emprega-se mais tecnologia, utiliza-se menos a mão de obra e essas pessoas então se deslocam para outras áreas para ocupar outras atividades. De modo geral, são atividades ligadas ali ao setor terciário. Então, historicamente, a gente vai ter esse reflexo de outros setores no crescimento do setor terciário,
certo? E aí, a mão de obra dispensada por esses setores vai ser absorvida ou migrou para o comércio e prestação de serviço. A pessoa que trabalhava no campo e lá foi substituído por máquina, ele vai precisar procurar um posto de trabalho, uma outra função. Então, normalmente isso aconteceu ao longo da história, mudando, né, as pessoas indo morar nas cidades, processo de urbanização, né, concentração de pessoas em determinadas áreas e desenvolvendo atividades de comércio ou de serviços, né, de prestação de serviços. Então, nós temos essa característica ali também para pensar no setor de terciário. E atualmente, como isso está? Então, historicamente, a gente viu o que aconteceu e na atualidade, o que a gente tem? Como o setor terciário compõe ali uma parte expressiva da economia dos países, tanto de países ricos quanto de países pobres, ocupando a maior parte da população economicamente ativa. A população economicamente ativa é aquela que está em idade de trabalhar, né? A partir da formação, do estudo, enfim, população em idade de trabalhar é considerada economicamente ativa. E a maior parte da população economicamente ativa está ocupada no setor terciário. Então, é uma característica ali bem relevante para a gente analisar. E nós temos ali mais exemplos, né, a partir das imagens, das atividades desenvolvidas nesse setor, tá? Agora, analisando ali o que nós trabalhamos até aqui, vamos responder uma atividadezinha, né? Escreva o que você entendeu e destaque na sua resposta qual profissão você conhece que pertence a esse setor da economia. Mostre a sua resposta depois para os seus colegas ou para o professor durante as aulas online e veja também o que os colegas escreveram. Então, nós vamos produzir essa primeira parte da resposta, que depois vocês podem discutir num outro momento com o professor de vocês. Então, analisando o que nós falamos, escrevam aí a resposta de vocês e em seguida nós voltamos com a correção.
Voltamos com a correção ou com a reflexão da atividade que ficou para vocês pensarem e produzirem ali uma resposta, analisando a importância do setor terciário, das atividades que estão relacionadas a ele, as profissões que estão relacionadas a esse setor. E se você conhece alguém que tem uma profissão ligada a esse setor, então é importante fazer toda essa análise. E como nós poderíamos escrever a nossa resposta então? Como ela poderia ficar? Então, o que nós temos ali? Que o setor terciário, ele compreende comércio e prestação de serviços. Então, só isso já nos dá uma ideia de que tipos de atividades são desenvolvidas nesse setor. Podemos destacar trabalhadores da área do comércio, as lojas, supermercados, lojas de roupas, calçados, enfim, de diferentes itens, estão ligadas ao comércio. A educação, né? A atividade do professor é uma prestação de serviços, então está ligada ao setor terciário. A saúde, a atividade do médico, do enfermeiro, também está ligada ali ao setor terciário, é uma atividade do setor terciário. Telecomunicações, por exemplo, as nossas aulas, as atividades que estamos desenvolvendo nesse momento, têm a ver com as telecomunicações. Dependemos do serviço de telecomunicação para que as coisas aconteçam na atualidade. Então, é importante também e também faz parte ali do terceiro setor, né? Entre outros exemplos que poderíamos falar e colocar ali no nosso texto. Espera-se então que você tenha escrito ali qual profissão na tua família ou de algum amigo conhecido que você identificou como pertencendo ao terceiro setor, a partir dos exemplos que a professora colocou. Então, fazendo essa análise, você conseguiu anotar aí alguma profissão? Alguém da tua família desenvolve alguma atividade que é do setor terciário? Isso é importante vocês terem anotado na resposta de vocês, né? E podem até descrever como ele desenvolve a atividade, que formação que essa pessoa precisa para desenvolver essa atividade. Porque aí a gente vai aliando a atividade profissional com a própria educação, de modo geral. Então é importante pensar nesse setor ali também nesse sentido, né? E aí, nos países mais desenvolvidos do continente americano, né, o que nós vamos ter? O crescimento da produção industrial foi alavancando a utilização de novas tecnologias, enquanto o crescimento do comércio e dos serviços teve como base a incorporação de mão de obra, né? Então, há necessidade de mão de obra ali, principalmente para o comércio e para os serviços, mas também aliado à questão do desenvolvimento de tecnologia. Houve o desenvolvimento tecnológico e a necessidade de pessoas capacitadas ali para desenvolver todo esse setor também. E muitas pessoas ocupando profissões, postos de trabalho no comércio e nos serviços, porque se em outros setores há um maior emprego de tecnologia, diminui a necessidade ali do emprego de mão de obra humana direta, né? Então, por isso tem toda essa modificação do próprio espaço geográfico como um todo. Se eu tenho emprego de tecnologia, se eu tenho mudanças nos tipos de profissões que existem, então eu vou ter características ali relacionadas a isso, né? E aí, nos países menos desenvolvidos do continente, também se percebe a força do setor terciário na economia. Aí nós vamos ter ali, em relação ao Brasil, uma análise para a gente fazer do gráfico, né? O que o gráfico traz para nós ali? Participação por atividades. Que tipo de atividades e com qual setor elas estão ligadas? Então, quando eu penso ali na indústria, né? 24,8% de participação. Construção civil, especificamente ali 9,1%. Agropecuária, 7,8%. E quando eu penso nos serviços, eu tenho 58,3%. E aí tem uma divisão aqui no nosso gráfico para mostrar dentro do setor de serviços que tem ali a maior participação, né, no PIB Brasil. Então a gente tem lá serviços não financeiros, serviços não mercantis, comércio, instituições financeiras. Então uma divisão ali para estabelecer onde as pessoas estão desenvolvendo atividades no setor de serviços, que é um dos que mais contribui ali para o PIB do Brasil. Então, olha a importância do setor terciário para a própria produção de riquezas, né, de um país. No caso do nosso exemplo aqui, do nosso gráfico, da nossa análise, o Brasil, né?
E aí, você sabia que as cidades são as principais áreas de concentração de atividades do setor terciário? Lembra que a gente comentou que parece que são as atividades que estão mais próximas de nós, que a gente consegue visualizar de forma mais rápida, assim, quando fala do setor terciário, porque elas estão concentradas ali nas cidades, né? Em quase todos os países da América Latina, no entanto, industrializados ou não, elas não conseguiram absorver toda a mão de obra. Então tem muito mais mão de obra do que atividades no próprio setor terciário ali para ser desenvolvido, né? Que foi dispensada do setor primário. Lembram lá da questão histórica? Pessoas, o emprego de tecnologia, o uso de máquinas na agricultura, muitas pessoas perderam seus postos de trabalho e foram morar em cidades. Mas o setor terciário não conseguiu absorver toda essa mão de obra, ou seja, gerar emprego para toda essa população. E aí a gente vai ter algumas consequências que não são positivas, né? É importante refletir. E observando essa foto ali, você consegue saber qual é o tipo de trabalho que está sendo desenvolvido? Quando a gente analisa a foto ali, vocês já viram isso, por exemplo, na cidade onde vocês moram? Existe atividade como essa que está mostrada ali na foto? Vocês sabem qual é? A gente relaciona essas atividades ali do comércio ambulante como atividade informal. E aí nós vamos ver uma reportagem do IBGE que vai falar um pouquinho a respeito disso, né? A informalidade atinge 41,6% dos trabalhadores no país em 2019. Então, é um reflexo ali de atividades, né, informais, aquelas que a pessoa não tem nenhuma garantia, por exemplo, de direitos trabalhistas ou benefícios nesse sentido, porque trabalha na informalidade, né? Muito alta ali a questão da informalidade no Brasil. Em 2019, muitos trabalhadores desenvolvendo atividades como aquela que a gente viu ali na foto, né? Então é importante refletir a respeito disso. Por que as pessoas estão trabalhando de maneira informal? Porque o mercado não está gerando trabalho para essa população, não existem postos de trabalho, profissões que essas pessoas possam ocupar ali, desenvolver atividades de maneira formal, né, com carteira registrada, com direitos garantidos. Então, quando isso não acontece, elas vão para a informalidade, que são atividades desenvolvidas ali sem nenhuma garantia, né, de futuro. Então, é importante refletir. E aí aqui, só continuando, né, essa reflexão, por que existe ali o trabalho informal? Justamente porque em diferentes atividades ali, a gente vai ter um maior emprego de tecnologia, a menor necessidade de mão de obra. Se o mercado não absorve essa mão de obra, então vai faltar emprego para muitas pessoas e elas, para se alimentar, para manter a subsistência, o mínimo, né, de subsistência, ela vai precisar então desenvolver alguma atividade ali, como vender algum produto, comercializar alguma coisa, mas sem ter um registro em carteira, sem estar trabalhando na indústria ou no comércio e, portanto, está dentro das atividades ali informais, certo? Um exemplo trazido ali para a nossa reflexão da nossa aula de hoje. E aí, perguntinha para a gente pensar a respeito, atividade ali. Quando se estudam as principais atividades econômicas da população de um país, é muito comum relacionar o número de pessoas que trabalham em cada setor econômico. Então, quantas pessoas trabalham no setor primário, secundário, terciário, né? Qual a nomenclatura utilizada para designar o conjunto de pessoas que trabalham, respectivamente, na atividade agrícola e na prestação de serviço? Como é que a gente chama? Como que se dá o nome para os profissionais que ocupam essas diferentes áreas? Será que vocês conseguem relacionar ali para nós? Então, pensem na resposta, anotem e nós já voltamos para a correção.
Voltamos então com a correção da atividade, a partir de uma análise que vocês poderiam fazer, que nomes a gente dá, né, para as ocupações nas diferentes áreas ali de atividades econômicas de um país, né, ou de um espaço geográfico em geral. Então vamos pensar juntos ali na resposta, né? Pessoas que trabalham em determinado setor, como nós podemos classificar? Pessoas que trabalham na agricultura, utilizamos ali o setor primário para classificar. Pessoas que trabalham na prestação de serviços, nós falamos setor terciário, lembrando daquilo que é básico para entender a distribuição das atividades econômicas de um determinado lugar. Setor primário envolve agricultura, pecuária, extrativismo. Setor secundário é a indústria, a transformação. Setor terciário é a prestação de serviços. Então, quem trabalha com prestação de serviços faz parte do setor terciário. Isso ajuda vocês a refletirem até a questão das profissões aí da casa de vocês ou da família de vocês. Será que faz parte do setor terciário a profissão que um familiar de você desenvolve? Ou do primário ou do secundário? Então, dá para a gente refletir a partir dessa classificação ali que é utilizada. E retomando um pouquinho do que nós falamos ali, qual é a importância do comércio e dos serviços para as atividades econômicas do continente americano e do mundo como um todo? Né, a geração de emprego, renda, qual é a relação histórica que a gente observou ali sobre o desenvolvimento do comércio e dos serviços. Essa relação está diretamente ligada com as questões da industrialização e da urbanização. E tivemos ali o exemplo das consequências que são negativas muitas vezes, quando a pessoa não consegue desenvolver atividade no mercado de trabalho formal, acaba indo para a informalidade, que não garante ali todos os direitos, né? E nem um futuro adequado para essa pessoa. Então, importante reflexão na aula de hoje. Espero ter contribuído com vocês. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.